Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso curso básico de teologia. Estamos aí no final da era mosaica. Nós estamos falando deste período. A nação de Israel foi tirada do Egito até a chegada na Terra Prometida. Agora eles já estão na Terra Prometida e nós já falamos, né, como que foi a entrada deles, como que eles tomaram a terra. E um tempo depois, né, esse povo, eles começaram a se desviar, começaram a fazer coisas desagradáveis, né, para Deus, começaram a ser desobedientes e eles querem agora não ser mais governado por juízes, né? Eles querem agora um rei, assim como todas as nações ali em volta deles tinham, né, reis. Eles querem também ser governado por um rei. Claro que essa não era a vontade de Deus, mas Deus, né, vai obedecer, vai fazer, né, a vontade deles, vai deixar com que eles escolham um rei. Deixa eu colocar aqui o meu slide. Aí. Então, no finalzinho aí deste período, né, de Juízes, aí começando o livro de Samuel, no capítulo 8, versículos 5 e 9. Do 5 ao 9, né? Eles disseram: Vê, já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que vezes desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, não era da vontade de Deus, né, que estabelecesse um rei, né, uma figura humana ali para liderá-los, mas o povo quer, né, o povo já estava aí se corrompendo, já estava, né, a maioria deles já completamente corrompido, e Deus vai atender, né, vocês querem um rei, mas falou para Samuel, né, vai lá e explica bem para eles, né, o que é ser governado por um rei. E o primeiro rei, né, que foi escolhido foi o rei Saul, né, no capítulo 20, no versículo 25 aí do capítulo 9, diz assim: Samuel, tomando a Saul e a seu moço, né, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Esse aqui é o 22, né? Ali é o 25 que eu falei para nós lermos. Diz assim, ó: Tendo decidido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar, né? Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. No capítulo 10, no versículo 1, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartardes hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão: achar-se-ão as jumentas que foste procurar. E eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho, quando dali passares adiante, e chegares ao carvalho de Tabor? Ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel.
um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se aproximará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar a oferta pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Versículo 9. Sucedeu, pois, que vindo-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se aproximou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que de antes o conheciam, vendo que ele profetizava como os profetas, diziam uns aos outros: que é isso? Que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios, está também Saul entre os profetas. E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de Samuel falará. Não lhes declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vos rejeitastes. Hoje, a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes não, mas constituiu rei sobre nós. Agora, pois, onde vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares, tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede, a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos e exclamou: viva o rei! Então é escolhido, o primeiro rei, o rei Saul. E ele vai, começar a governar. É um homem, ele foi escolhido, por Deus. Mas lá no capítulo 15, a partir do versículo 1, a gente vai ver que Samuel ele vai errar, e ele vai ser rejeitado por Deus. No capítulo 15, a partir do versículo 1,
vai falar sobre o que aconteceu, né? Diz Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vá, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Saul convocou o povo e contou, em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saia do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e os melhores que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se: aquele já chegou, Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou a descer a Gigal. Vem por Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas, e estes nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera-te, e te declararei o que o Senhor me disser esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça de tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse
Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Vindo-se Samuel para Seir, virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto e este o rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então aí está, né, a história do rei Saul, né, um homem que foi escolhido, o primeiro rei, né, para governar o povo, e ele vai desobedecer a ordem dada por Deus, né? Essa história de Saul, ela é muito importante para nós. Antes de nós chegarmos, né, nessa transição do Velho Testamento para o Novo, nós devemos dar muita atenção a esse texto, por isso que eu fiz questão, né, de ler todo, porque Deus, através desse texto, ele deixa bem claro que Deus não quer sacrifícios, né? Deus quer obediência. Deus mandou que Saul fosse lá e matasse todo aquele povo, né? Era uma vingança de Deus para aquele povo, não era para poupar ninguém, né? Nem mulher, nem criança, nem animais, nem o rei. Todos eram para ser mortos naquela terra mesmo. Mas quando chega Samuel, ele escuta, né? Você obedeceu, né, a palavra de Deus, mas que balido, né, de boi é esse que eu estou ouvindo, né? Que barulho é esse? E aí Saul, ele vai tentar se desculpar, dizendo: não, eu obedeci o Senhor, mas eu estou trazendo isso para oferecer ao Senhor. Deus não quer, né, holocaustos. Deus quer obediência da nossa parte. Ele quer que nós sejamos obedientes às suas palavras. Aquilo que ele fala, aquilo que ele manda fazer, nós devemos fazer. E hoje, né, a palavra de Deus é somente a Bíblia. Então, se a Bíblia manda fazer, você faça. Porque se a Bíblia manda você fazer algo e você não faz, você está desobedecendo a palavra de Deus, né? Deus mandou Saul ir lá e destruir aquele povo. Saul não obedeceu, né, a palavra de Deus e ele foi punido, né? Deus chegou a falar que se arrependeu de ter escolhido ele como rei. E não é diferente nos dias de hoje. Deus não quer sacrifícios, Deus não quer, né, que você se sacrifique fisicamente. Deus quer que você seja obediente à sua palavra. Faça somente o que está escrito na Bíblia, né? Se a Bíblia manda fazer, faça. E faça exatamente como está na Bíblia. Quando nós lemos esse texto, se Saul seguisse à risca o que Deus mandou dizer, né, seguisse exatamente o que o texto diz, o texto é bem simples. Vai lá e destrói todo aquele povo. Mas quando ele poupa o rei e o melhor, né, os despojos, os animais, ele deixa de obedecer a palavra de Deus. E aos olhos de Saul, foi algo simples, né? Ele matou todo mundo, poupou o rei, né, mataria depois, e trouxe o melhor, né, dos alimentos, que eram os bois, né, as ovelhas, e ele vem com essa desculpa de oferecer a Deus, né? Deus não quer isso. Deus quer apenas que nós sejamos pessoas obedientes ao seu evangelho, que nós seguimos somente a ele, né? A nação de Israel vinha já se corrompendo, né? Vinha seguindo a outros deuses, e Deus não quer isso, né? Deus quer que nós sejamos fiéis somente a ele, somente a sua palavra. Então, se a Bíblia manda fazer, faça. Se a Bíblia não manda fazer, não faça, porque quando nós deixamos de fazer aquilo que a Bíblia manda, com certeza, né, nós teremos sérias consequências. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver, né, quem é o próximo rei, então, que Deus vai escolher agora que ele rejeitou o rei Saul. Tá bom?
Continue aí acompanhando os vídeos, as aulas e vamos seguir aí com o nosso curso, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos abençoe.